Galera, a verdade é a seguinte, hoje a gente vai falar dos sintomas do hipotireoidismo, porque eu não gosto de ficar dando muito spoiler. E o que que acontece? Eu vejo muitos profissionais falando assim: "Ah, o principal sintoma é esse, o principal sintoma é aquele, o principal sin", e não é nada disso. Cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo é único. Então os sintomas que aparecem no hipotireoidismo, eles são variados. Eles podem aparecer em combinações diferentes, esse não é o principal sintoma. Esse principal sintoma é de uma outra coisa, que eu vejo às vezes alguns profissionais falando. Então, isso que eu estou falando para vocês é com base não só no livro, no livro grandão que eu utilizo, que é o Vilar, mas também com base naquilo que eu pratico. Então, eu já tenho mais de 15 anos de formação. Se eu tenho esse tempo todo de formação, eu já fui catalogando vários desenhos de pacientes ao longo desse período e eu posso falar para vocês que não tem um sintoma que seja o mais frequente. Existem vários sintomas, eles se combinam de formas diferentes de acordo com o indivíduo, de acordo com cada pessoa, cada peculiaridade que cada ser humano tem. Fiz até uma cola aqui para vocês verem, tá vendo? E de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo para poder falar e lembrar de todos esses que eu listei. Claro, se eu não falar algum, você escreve aqui embaixo: "Ah, eu tenho isso". Isso também pode ser do hipotireoidismo? E aí eu te digo e de repente faço um outro vídeo dependendo da quantidade de comentários que forem aparecendo aqui. Então, o primeiro sintoma é o cansaço, é uma fadiga física, é um cansaço físico, às vezes associado também a um cansaço mental, mas principalmente físico, que eu quero falar nesse primeiro tópico. Um cansaço muscular, parece que você não tem a mesma resistência que você tinha anteriormente para fazer as mesmas coisas. Então, se, por exemplo, você trabalha em algum lugar que exija força física, que exija movimento, você percebe que você está ficando mais cansado, você está sentindo mais dores musculares que você não sentia anteriormente e você não está fazendo mais esforço do que aquilo que você fazia. Então, é isso. Você sempre vai se comparar você com você. Quero que você tenha isso na tua mente. Sempre se compare com aquilo que você era e aquilo que você está agora, certo? Uma fraqueza muscular. Então a fraqueza muscular seria isso, você vai fazer as coisas, parece estar mais cansada, parece que teu corpo não está acompanhando aquilo que você tem que fazer, aqueles que são os seus deveres, suas obrigações e às vezes até as suas vontades. Bradicardia. A bradicardia é o coração batendo mais lento. Então, se a tua frequência cardíaca normal, usual, ela é de 65, por exemplo, você começa a perceber que ela está ficando um pouco mais baixa daquilo que seria o normal para ela naquela faixa etária, para sexo e faixa etária. Então, isso também pode estar associado a uma pressão mais baixa ou uma pressão mais alta. Pode acontecer os dois casos, uma pressão mais baixa e uma pressão mais alta. É comum a gente pegar esses casos de bradicardia, do coração batendo mais lento, de uma forma mais visível, em pacientes que já são cardiopatas e fazem uso de metoprolol, propranolol, atenolol, porque são medicamentos que abaixam a frequência cardíaca. Então, esses pacientes que estavam ali controlados com metoprolol, propranolol, eles mantendo uma frequência cardíaca ali de 60, 70, essa frequência cai para 50, ela cai bem. E às vezes o cardiologista, se ele não fizer essas dosagens laboratoriais, muitas vezes ele acha, ou se esse paciente não faz acompanhamento com endócrino, o cardiologista às vezes acha que tem que diminuir a dose da medicação. Então, isso é uma coisa que acontece à parte, depois a gente pode falar disso, se vocês quiserem. Pés e mãos gelados. Então, a pessoa também está percebendo que ela está ficando mais momentos do dia com as mãos geladas, com os pés mais gelados, e aí você pode colocar meia, 2 meias, 3 meias, e não acontece nada, parece que aquilo ali não esquenta, parece que vem de dentro e o fogo não chega no pé. É meio que essa a sensação que o indivíduo tem. Sempre você se comparando com aquilo que você era. Então, um exemplo que eu dou. Eu, no meu caso, eu tenho uma tendência a ficar com os meus pés mais gelados. Sempre tive, desde criança. E se isso começasse a se acentuar, sem que mude a temperatura externa, sem que eu esteja num lugar muito frio, é um sinal, um sintoma de que pode ter alguma coisa errada aí com a minha tireoide. Claro que não é só a tireoide que dá isso, mas pode ser. Então, a gente precisa ver, investigar, avaliar. Aumento do colesterol, que é um sintoma bastante comum. Então, é bastante comum mesmo, de verdade, que o paciente tenha um aumento do colesterol total e de todas as frações, inclusive dos triglicerídeos. E muitas vezes o paciente vai na consulta e fala: doutor, mas eu não estou comendo nada, e esse colesterol está muito alto. E o médico já passa logo o quê? Uma estatina. E aí passa a estatina sem olhar para a tireoide, e aí o que que acontece? Lembra que esse paciente está com hipotireoidismo, e aí se ele tem hipotireoidismo, ele também provavelmente já tem um cansaço muscular maior. Você passa uma estatina e você pode piorar este cansaço muscular que esse paciente tem.
Então é sempre importante a gente olhar primeiro para essa tireoide, quando a gente está falando de um paciente que nunca teve colesterol elevado e de repente esse colesterol começou a elevar sem que ele fizesse nada de diferente na vida dele. Irregularidade menstrual e dificuldades para engravidar. Então, é comum também que a gente pegue casos em que a mulher está percebendo que a menstruação dela está atrasando mais, está demorando mais para vir, e ela está ficando menos dias menstruada, ela começa a achar que também está entrando numa menopausa, e claro que é um diagnóstico diferencial. E uma outra coisa, dificuldade de engravidar. Então, quando uma mulher ela está com hipotireoidismo, ela tem mais dificuldade para engravidar. Então, vamos pensar como se a gente fosse o corpo humano. Bom, se você não está conseguindo dar conta do seu corpo, né, metabolicamente falando, porque o hormônio da tireoide ele vai influenciar em todo o nosso metabolismo, como que eu vou gerar uma vida? É isso que o seu corpo pensa. Então, você acaba tendo irregularidades menstruais e também dificuldade para engravidar. Isso não significa que não possa acontecer. Pode. Quando acontece e a gente pega, a gente começa já a tratar logo naquele início da gestação, mas isso eu vou deixar para outro vídeo também, porque acaba sendo um assunto mais extenso. Um outro sintoma que é muito, muito, muito frequente é uma sensação de tristeza, uma ansiedade, assim, um desconforto no peito na hora que você vai deitar à noite para dormir. Então, esse sintoma é um sintoma que é bastante frequente. Muitos pacientes, eu acho que quase 100% dos pacientes relatam esse sintoma e alguns relatam que percebem que estão descompensados do hipotireoidismo quando começam a se sentir assim à noite. Então, é uma sensação de pressentimento ruim. Alguma coisa ruim vai acontecer. Você tem essa sensação na hora que deita na cama. Todos os dias. Prisão de ventre. O intestino começa a ficar mais constipado, mais preso. Lembrando que esse metabolismo está todo funcionando mais lento, então esse intestino fica mais preso. Normalmente, a pessoa que está com hipotireoidismo também não tratado, antes do tratamento, ela também começa a sentir menos fome. Ela não come muito, ela percebe que ela está comendo menos, menor quantidade de comida, não tem tanto apetite como ela tinha antes, mas mesmo assim ela está ganhando peso. Esse peso está aumentando. E é um peso que não é só um peso de gordura, é um peso também de inchaço. Então, é um inchaço no abdômen, é um inchaço nos braços, nas pernas. A pessoa percebe que ela está ficando meio redonda com o passar do tempo, sem que ela esteja comendo para isso. Além disso, ela também tem a sonolência, pode ter irregularidade menstrual, a bradicardia. Um outro é o inchaço matinal. Então, o inchaço, principalmente aqui, ó, nos olhos, ao redor dos olhos, né, nessas bolsinhas aqui de baixo. Então, é um outro sintoma. Esse sintoma ele pode ficar de manhã e depois ir embora ao longo do dia, mas ele também pode persistir dependendo do tempo que esse indivíduo está com este quadro de hipotireoidismo sem tratamento. Queda de cabelo e alteração na textura dos fios. Então você começa a perceber que seu cabelo está caindo mais, parece que o cabelo está fraco desde a raiz do cabelo está fraca, parece que ele sai assim inteiro com a raiz. Essa a sensação e é isso que a gente vê também na prática. E o cabelo também fica mais fino, a textura dele vai mudando, modificando. Memória mais fraca, esquecimento, falta de atenção e falta de concentração. Sintoma esse muito comum de a gente ver em crianças que estão abrindo o quadro de hipotireoidismo. Então, tem uma criança que sempre estudou direitinho, assim, um aluno mediano, de repente essa criança começa a ficar desatenta na sala de aula, começa a ter algumas dificuldades de aprendizado, de concentração. Isso pode ser um sintoma do hipotireoidismo na infância. No adulto também acontece? Também acontece, porque todo o nosso metabolismo está mais lento, de uma forma geral. Por isso que o colesterol aumenta, o metabolismo está mais lento. Por isso que a gente fica com a memória mais fraca, parece que demora para poder fazer a conexão e a gente conseguir pensar de uma forma mais adequada. Outro sintoma, peles secas, peles ressecadas, as mucosas ressecadas. Então, todas as mucosas, inclusive para evacuar. Ou seja, além da prisão de ventre, você sente também que você está tendo que fazer mais força para evacuar. Ou seja, as fezes mais ressecadas. E o paciente fica sem entender o que está acontecendo. Então, esses são os principais sintomas. Como que eles podem se combinar? De formas variadas. Tem gente que tem todos os sintomas, como eu falei para vocês, tem gente que não tem nenhum desses sintomas. Tem gente que só sente, eu tenho um paciente que ele só percebe essa ansiedade que eu te falei, à noite, quando vai deitar. E aí ele já sabe que está na hora dele voltar em consulta. Como tem outros pacientes que percebem que estão ficando mais cansados, fadigados ao longo do dia por conta da atividade que exercem. Falam, nossa, estou mais fadigado, eu acho que tem alguma coisa errada com a minha tireoide. Tem outros que têm a dificuldade para acordar de manhã.
então percebem que estão com maior dificuldade para levantar, maior do que aquilo que já tinha. Tem gente que realmente tem isso de uma forma natural, e aí é uma outra questão, outra playlist para a gente falar sobre. Mas tem gente que vai percebendo por aí. Então, cada pessoa se percebe de uma determinada forma. E outros percebem que estão ganhando peso. Só que ganhar peso não significa necessariamente um baixo funcionamento da glândula tireoide. Pode ser? Pode. Mas será que, e aí é uma coisa para a gente pensar, será que esse ganho de peso foi depois da alteração da tireoide ou a alteração da tireoide veio depois do ganho de peso? Então, isso tudo a gente tem que avaliar numa consulta, não é tão simples assim. Todos esses sintomas, eles podem ser também sintomas de outras coisas. Então, uma fadiga física, muscular, ela pode ser um sintoma, por exemplo, de falta de vitamina B12, que é uma vitamina extremamente importante para que a gente tenha uma contração muscular adequada, para que a gente tenha uma recuperação. Pode ser uma falta de algum determinado aminoácido, como leucina, isoleucina e valina, os BCAAs, pode ser falta de aminoácidos. Pode ser falta de outras vitaminas? Pode, de vitamina D, pode ser falta de magnésio, pode ser falta de outros nutrientes, que não necessariamente do hormônio da tireoide. Uma bradicardia, um coração que bate mais lento, pode ser uma alteração da própria cardiologia, por exemplo, não necessariamente alguma coisa da tireoide. Uma tristeza, uma sensação de ansiedade, um pressentimento ruim, isso não necessariamente também é uma alteração da tireoide. Pode ser que essa pessoa esteja realmente entrando num quadro mais depressivo, ou ela esteja passando por uma situação difícil. Podem ser inúmeras coisas. Então, os sintomas, eles não são específicos. Eles são sintomas que podem desenhar esse paciente quando você casa com aqueles exames laboratoriais que você solicita, e mais a história daquele indivíduo. Mas eles sozinhos não necessariamente me dizem se o paciente está ou não com hipotireoidismo, eles me dão pistas. Para que a gente tenha esse desenho todo encaixado, esse quebra-cabeça todo encaixado, a gente precisa do indivíduo, da história dele, para que a gente case e dos exames laboratoriais. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. E se eu esqueci de falar algum sintoma porventura, que deixa aqui embaixo nos comentários. E se você está gostando desse conteúdo e acha que isso aqui pode ser útil para mais pessoas, para, enfim, para qualquer pessoa, compartilha com alguém. É só isso que eu te peço, tá? Não vou vender nada. Só peço compartilhamento e curtida se você achou que esse conteúdo é relevante. Um beijo.